Nesta edição da nossa Resenha da Bola, sábado, dia 10 de agosto de 2024, vamos destacar com Robson Lessa a carreira do goleiro Hugo Souza tendo recomeço. Ele que surgiu no Flamengo, na base do rubro-negro carioca, chegou a jogar como titular, fez boas atuações, mas depois também teve muitas falhas. Isso aliado a comportamento inadequado fora dos gramados, acabou prejudicando muito a sua carreira. Ele foi emprestado aqui para o futebol, uma equipe pequena, média aqui do futebol português, voltou para o Brasil e o Flamengo negociou com o Corinthians, onde ele está, nesse pouco tempo, jogando pelo Timão, tendo ótimas atuações. Já Fernando César vai analisar a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o Botafogo na liderança, o Flamengo ali colado, o Palmeiras também, enfim. E Antônio Manuel Góes vai falar sobre a carreira de um dos maiores meio-campistas do futebol brasileiro, um jogador que brilhou com a camisa do Flamengo naquele célebre time, aquela geração de Zico, Júnior, Leandro e companhia, o meio-campista Adílio, que faleceu nessa semana. Tudo isso, fiquem ligados após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma Resenha da Bola e, sem perder tempo, eu vou abordar o primeiro assunto dessa nossa resenha com o Robson Lessa em Penedo, Alagoas. Hugo Souza, jogador que é cria do Flamengo, na base do Flamengo, chegou a jogar como titular algumas partidas no time principal do Flamengo, mas depois teve falhas, a torcida começou a pegar no pé, muita pressão, também problemas fora de campo, comportamentos inadequados. O jogador acabou ficando de lado, aí foi negociado, foi emprestado, melhor dizendo, para o Chaves, equipe aqui de Portugal, que acabou sendo rebaixado na última temporada, voltou para o Brasil e o Flamengo negociando com o Corinthians, e ele vai muito bem no Timão, Robson, nesses primeiros jogos defendendo as cores do Corinthians. Um abraço, Robson. Olá, Júnior, alô, amigos internautas do Resenha da Bola. Estamos aqui mais uma vez e vamos comentar sobre a chegada do goleiro Hugo à equipe do Sport Clube Corinthians Paulista. O Hugo, que começou no Flamengo, foi revelado nas categorias de base, se projetou profissionalmente no time rubro-negro carioca. Depois, alguns problemas extracampo acabaram sendo determinantes para que ele deixasse a equipe da Gávea e se dirigisse ao futebol de Portugal. Parece que serviu para amadurecê-lo um pouquinho. Retornou agora ao Flamengo e logo em seguida foi negociado com o Corinthians. Vem dando conta do recado. Vem sendo, inclusive, um dos personagens da fraca equipe corintiana da atualidade. E para ele, goleiro, trabalhar numa equipe frágil talvez seja uma oportunidade ímpar. Por quê? Porque começa a ser bem mais exigido e, consequentemente, ele sendo possuidor de predicados, de qualidades técnicas, a probabilidade dele aparecer é infinitamente superior. E isso vem acontecendo. Desde que aqui chegou, durante, uma dezena de partidas que ele já disputou vestindo a camisa corintiana, o Hugo tem protagonizado belas atuações, com defesas realmente portentosas e sendo determinantes, até mesmo para que a campanha corintiana não seja pior do que já é. Vale lembrar que o time paulista está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A, com jogos a mais do que seus concorrentes. Então a campanha é simplesmente pífia, grotesca e ridícula. Por conseguinte, você tem que levar em consideração que, não fosse o Hugo, essa realidade poderia ser ainda pior. E agora, depois desses 2 jogos disputados contra o Grêmio pela Copa do Brasil,
a moral dele cresceu mais ainda com a fiel torcida. Corinthians, todos nós sabemos que é um time de massa. E como tal, quando algum jogador desperta a atenção da torcida, vem em cima disso um certo endeusamento. Essa é que é a verdade. Só que vamos aguardar um pouco. Uma dezena só de partidas é muito pouco. Mas a realidade é a seguinte: o Hugo vem performando de forma muito favorável, muito positiva. Chegou sob a responsabilidade de substituir Cássio, que foi um ídolo, talvez o maior ídolo da história do Corinthians, titular durante mais de uma década, campeão mundial, algumas vezes campeão brasileiro, N vezes campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, enfim. É realmente uma responsabilidade muito grande para o garoto Hugo. Eu espero que ele mantenha esse nível de comprometimento, de profissionalismo, que ele só vai ter a ganhar. O que precisa é que seus companheiros apresentem melhor rendimento técnico para que o Corinthians consiga sair da zona de rebaixamento. Mas o Hugo vem atravessando um grande momento desde que começou a vestir a camisa de goleiro titular do Esporte Clube Corinthians Paulista. Muito obrigado e até a próxima. É verdade, Robinson Lessa. Agora você falou uma coisa que procede, mas tem os dois lados da moeda, né? O Hugo pode se destacar mais mediante as limitações do Corinthians, que o time adversário pode atacar mais, porém também tem a chance de, indo mais bolas no gol, dele sofrer gol também, né? Vai ser mais testado. Agora que ele vive uma fase muito boa e está mostrando que tem potencial, aquele potencial que a gente viu no Flamengo, mas que devido aos problemas extracampo prejudicaram muito o jogador, agora ele tem tudo para brilhar com a camisa do Timão. O assunto agora, eu vou até o sul do Brasil, Curitiba, no Paraná, meu caro Fernando César. 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, prometendo muito, a briga intensa ali nas primeiras colocações, hein, Fernando? Bem, Júnior, passada aí essa oitavas de final da Copa do Brasil, aqueles que gostam do futebol e principalmente do Campeonato Brasileiro, que realmente está motivando a todos nós que gostamos, repito, de acompanhar boas partidas, agora nossas vistas estão voltadas à próxima rodada desse Campeonato Brasileiro, que trata-se da rodada de número 22. Eu estava observando aqui a tabela, 3 jogos realmente me chamam a atenção e eu confesso que estarei acompanhando assim de forma especial. O principal deles, o clássico no Rio de Janeiro, Vasco e Fluminense estarão se enfrentando já neste sábado, às 21h30. O jogo vai ser no Engenhão. E por que é um jogo interessante? Primeiro, porque são duas camisas de muito peso. E segundo, e eu diria a motivação mais especial, o interesse que as duas equipes têm. O Vasco da Gama, que está numa situação intermediária na tabela, e pelo investimento que o Vasco fez exatamente para melhorar a sua performance dentro desse campeonato brasileiro, ainda não é a posição mais desejada pela sua torcida, principalmente porque o principal rival do Vasco da Gama, o Flamengo, ele vem aí na ponta da tabela desse campeonato brasileiro já há algum tempo. E o outro aspecto que me chama a atenção desse clássico também, a situação incômoda do Fluminense. Não bastasse a desclassificação do Fluminense
pela Copa do Brasil neste jogo de volta, a equipe do Fluminense ainda está naquela situação preocupante de ZR. Claro que ele vem galgando postos para sair, mas nesse momento a equipe do Fluminense está ali com 20 pontos, é o primeiro na zona de rebaixamento, e claro que o campeão da Libertadores não condiz exatamente com a sua tradição e até pela força do seu elenco a posição em que a equipe do Fluminense se encontra. Então, esse é um jogo que realmente desperta atenção. Outro jogo interessante, mais uma vez o confronto entre Flamengo e Palmeiras, que acontece nesse domingo às 4 da tarde. Eu colocaria assim, no mesmo grau de interesse, de importância, esse confronto, porque o Palmeiras andou exatamente patinando agora recentemente, em que pese a vitória contra a equipe do Flamengo no jogo de volta pela Copa do Brasil, mas que não foi suficiente para avançar para as quartas de final, e o Palmeiras andou perdendo aí terreno também dentro desse campeonato brasileiro, exatamente para o seu grande rival no momento, em termos de capacidade, em termos de qualidade, que é a equipe do Flamengo. E para finalizar, eu fico de um modo aqui particular para nós paranaenses, para o confronto entre Atlético e Internacional, que acontece no domingo às 7 da noite, Júnior. Fernando, você destacou bem 3 jogos, claro, né? Todas as outras partidas são importantes, mas esses 3 jogos, de fato, chamam a atenção nessa 22ª rodada do Brasileirão. Mas agora eu vou até o Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes. Nessa semana tivemos o falecimento de um dos maiores meio-campistas do futebol brasileiro. Adílio, o craque da camisa 8 do Flamengo. Eu tive a oportunidade, acompanhando vários jogos do Flamengo, de assistir, muitos jogos do Adílio. Posso dizer que a cada 20 jogos eu vi 18, 19 jogos. A cada 20 jogos eu via 18, 19 daquele time fantástico do Flamengo. O Adílio era um super craque, habilidoso, um jogador refinado, fez gols decisivos, em várias competições, em vários campeonatos, no Mundial inclusive. Mas eu vou deixar para você analisar a história desse grande jogador, Adílio, um dos maiores do Clube de Regatas Flamengo. Antônio Manuel Góes, um abraço. Pois é, Júnior. Adílio de Oliveira Gonçalves nasceu em 1956 no conjunto habitacional Cruzada São Sebastião, construído no terreno da antiga favela do Pinto, que margeava o Jardim de Alá, entre Ipanema e Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, ao lado da Gávea e do bairro da Lagoa. E deu seus primeiros chutes na quadra de cimento do conjunto habitacional, quadra de futebol de salão, onde foi descoberto e levado para o Flamengo. Imagine, no Flamengo, logo de início, ele teve que chegar aos treinos pulando o muro, porque o vigilante, o segurança da entrada social, não permitia. Imagine a entrada daquele neguinho da Cruzada no Flamengo, que era e continua a ser o maior clube sócio-desportivo dos ricos da Zona Sul do Rio de Janeiro, apesar de sua grande popularidade no futebol, Brasil lá fora e até no exterior. Mas a verdade é que Adílio jogou no futsal do Flamengo e em 75 já integrava a equipe principal. Ele substituiu, lamentavelmente, porque ele entrou no lugar de Geraldo Assoviador, que morreu
após uma cirurgia para extração das amígdalas na clínica do presidente do Flamengo, em 1976. Adílio formaria aquilo que todo mundo conhece, o setor pensante mais famoso do maior time do Flamengo de todos os tempos, Andrade, Adílio e Zico. Ele foi 6 vezes campeão carioca, 6 vezes campeão da Taça Guanabara, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 1981. Adílio teve uma partida pela seleção brasileira em 82. Foi no amistoso Brasil 1, Alemanha 0 no Maracanã. Foi dele o passe para o gol de seu companheiro do Flamengo, o Júnior, outro cracaço da equipe rubro-negra. Adílio, ao se aposentar, voltou ao futsal e chegou a integrar a seleção brasileira campeã do mundo em 1989 dessa modalidade. Único jogador profissional que atuou nas duas modalidades, no campo e no ginásio de esportes. Adílio jogou 617 vezes no Flamengo, com 377 vitórias, 148 empates e apenas 92 derrotas. Marcou 129 gols, terceiro maior artilheiro da história do Flamengo em todos os tempos. Adílio se foi vítima de agressivo câncer do pâncreas aos 68 anos, nessa última segunda-feira, 5 de agosto de 2024. Mas é eternizado na história do Flamengo e do futebol brasileiro. Lembrem-se, toda vez que ouvirem falar nesse meio de campo famoso, eternizado na memória do futebol. Andrade, Adílio e Zico. Adílio, um bailarino da bola, Antônio Júnior. Você disse muito bem, Antônio Manuel Góes, o bailarino da bola. Adílio, sem dúvida alguma, não foi apenas, como se fosse pouco, um dos maiores meio-campistas da história do Flamengo. Foi um dos melhores, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. E eu que vi tantos jogos do grande Adílio, que como pessoa também era fora de série, afirmo isso. Adílio, para sempre na história do Clube de Regatas Flamengo. Mas essa edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!